Mas daí chega essa figura complicada que é o Augusto Heleno, que é um filho direto aí do Silvio Frota, né, para saber até onde que vai, digamos, essa gana dele de sangue. E um dos episódios mais marcantes da carreira dele foi quando ele chefiou aquela força de paz para o Haiti, promoveu massacres lá que fizeram com que os órgãos de direitos humanos pedissem o seu afastamento. E a nossa primeira entrevistada é a Ana Elisa Santiago, ela é doutora em antropologia social pela Universidade Federal de São Carlos, com a tese As Forças de Paz ou Paz à Força. Ana Elisa, obrigado por sua participação aqui no GGN. A gente queria que você falasse um pouquinho da sua tese e das fontes onde você foi buscar as informações para compor a sua tese. Oi, boa noite, Natif. Prazer estar aqui com você. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Sobre minha tese, eu trabalhei com documentos, principalmente da ONU, dos militares, e também fui para o Haiti, né, fazer entrevistas com o pessoal de lá, e fui para Nova York também fazer entrevista na ONU com os agentes que estavam mais envolvidos no plano mais estratégico da missão. E daí? E o resultado que você colhe aí? Porque o Heleno dizia que teve que enfrentar quadrilhas e pereré, pereré. Como é que foi a maneira de atuação dele? Então, o Heleno foi o primeiro general, né, da MINUSTAH, né, chama MINUSTAH, a missão, e ele foi para o Haiti quando estava, enfim, naquele auge de uma suposta guerra civil. E o interessante é que dessa coisa deles na MINUSTAH, que foi uma coisa que eles falavam muito, era a autonomia que as Forças Armadas tinham nessa missão, né? E era uma autonomia que, por exemplo, eles dizem que eles não conseguiram trazer para a GLO. E era um problema, né? Porque eles falavam, aqui na GLO é mais complicado, tem que estar com coisa dos direitos humanos embaixo do braço, não sei o quê. Na ONU também tinha, no discurso. Mas na ONU tinha uma coisa que chamava by all necessary means, que é por todos os meios necessários, para se fazer cumprir o mandato, né, da missão, que era a pacificação daquelas áreas em conflito, principalmente em Porto Príncipe, né, na capital do Haiti. E o general Heleno chegou, ele já chegou comandando uma tropa de mais ou menos 6.500 soldados de diversas nacionalidades, 1.500 eram brasileiros, e ele comandou que foi um grande massacre, né, de Cité Solé, atrás de um suposto traficante, né, de armas, drogas, criminoso, enfim, né, que era o Wilmer, né? Nessa ocasião, gerou até um documentário, né? Chama Days with You, é muito interessante, sempre recomendo. Nessa ocasião foram assim 22 mil balas, 78 granadas, 5 morteiros, né? E a gente está falando de um país extremamente pobre, de uma capital. Bom, Tessolé era um bairro muito grande, muito povoado, então foram muitas mortes de civis. Só que como eles estavam sob a égide da missão, né, sob o mandato de capturar bandido, estabilizar o território, para então instalar bases civis, para então se instalar um governo, né, no Haiti, porque na época o presidente tinha sido deposto, né, o Aristide, eles eram autorizados a fazer essas grandes incursões sem muita justificativa desse dano civil, que eles classificam como um dano colateral. Que a gente encontra muito bem aqui também, né? Apesar de ainda ter esse... que eles dizem que tem muito respaldo de direitos humanos, mas olha o que eles fazem sempre, né?
Mas, então, lá essa coisa é um pouco pior, porque eles estão sob o mandato e eles não respondem criminalmente por essas... Pelo que você está falando, teve a complacência da ONU, então, com esse massacre. Teve. Não tem como falar que não, porque todo o dano... Primeiro que os relatórios sobre mortes de civis nunca foi divulgado pela ONU, dessa incursão e nem das outras, né? Segundo que esses efeitos colaterais, isso eu conversei até com as agentes lá da ONU, lá em Nova York, né, já depois que já tinha acabado a missão, que eu fui para lá em 2019, a missão já tinha acabado em 2017, e quando eu falava sobre tanto as mortes causadas pelo exército, tanto os estupros de haitianas que ocorreu, né, das forças da ONU, não tem registro de soldados brasileiros implicados nisso, o que a gente também não pode confiar muito, mas existem registros de outros soldados de outros países, mas que estavam sob o comando de um general brasileiro, porque todos os generais que passaram pela MINUSTAH foram brasileiros, né? Então, teve, né, a complacência da ONU, inclusive o general Heleno voltou, os generais, durante a MINUSTAH, lendo os documentos, né, da missão, eles ficavam lá de 6 meses a 1 ano, era o tempo deles, né, de serviço. Então, o Heleno ficou um pouco mais de 1 ano, porque ele foi o primeiro e tal, mas todos os generais passaram de 6 meses a 1 ano e todos foram brasileiros, né? Então, eles tinham... Quem substituiu o Heleno? Depois do Heleno, talvez do Elito, agora eu não vou lembrar qual que foi o segundo. Agora, o Heleno saiu por pressão dos órgãos de direitos humanos ou não? Então, não muito, porque ele já ia ser substituído porque tem um tempo do mandato, né, de cada general, que é de 6 meses a 1 ano. Ele ainda acabou ficando um pouco mais lá, porque ele estava terminando essa grande obra dele em Tessolé, né? Mas tem algumas coisas interessantes que eu descobri quando eu estava no Haiti, assim, que, por exemplo, quando eu fui conversar com um haitiano sobre isso, ele falou, você tem que conversar com o General Ribeiro. E aí eu fiquei nisso, eu falei, eu não sabia se eu não estava entendendo, na época também eu não sabia tão bem o crioulo, e aí ele falava, porque o General Ribeiro, ele fez uma rádio, e ele se comunicava com a gente. E aí eu fiquei, gente, mas que General Ribeiro, que rádio, né? E aí depois eu fui saber que o General Heleno, ele era fluente em francês, né? E no Haiti o crioulo é muito parecido com o francês, a língua crioulo. Então, eles comunicavam por essa rádio comunitária, né, com a população. Ele conseguia, enfim, ter uma passabilidade ali na população. Quando aconteceram essas mortes aí, lógico que todo mundo foi... ele foi duramente criticado, né, principalmente pelos movimentos sociais no Haiti. Mas ele tinha essa tentativa... Bom, ele era da comunicação do Exército aqui, né, antes de ir para lá. Então, ele de comunicação, ele entende. Então, ele fazia isso, que também era um jeito de aumentar, né, um certo poder ali. E isso é uma história conhecida, ele conta que um outro general brasileiro... Esqueci o nome dele agora, eu sempre esqueço. Mas eles colocaram, eles fizeram pontos fortes, né, em Cité-Solé, que também servia como uma base ali também para passar ajuda humanitária e não sei o quê. Também era um jeito deles controlarem ONGs lá, que eles já tinham essa coisa com ONG. Então, ele fala, né, a gente inventou a UPP ali, foi a precursora de UPP, porque aí também já era uma base de aproximação com a população e de ponto forte para eles observarem, né, os movimentos e se colocarem ali em locais estratégicos para os momentos de combate. Teve um general Urano Teixeira de Mata, o general Elito Carvalho Siqueira, o Carlos Alberto Santos Cruz, né? Então, aí, dos 11 generais, né, que passaram pela MINUSTAH, 6 fizeram parte do governo Bolsonaro em cargos muito altos, né? Que foi o Heleno no GSI, o Santos Cruz, né, na Secretaria de Governo, o Floriano Peixoto, o general Ajax, que depois ele foi assessor do Toffoli, né, no STF, o Pujol,
E o Pujol, ele foi da ciência e tecnologia, depois ele virou comandante do Exército. E faltou o Ramos, o Ramos, general Ramos, ele foi também da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Tá. Agora, uma coisa que chamou atenção é quando são as ligações que eles têm lá com outros grupos de outros países. Por exemplo, quando teve a GLO no Rio de Janeiro, o Braga Neto adquiriu coletes de um militar venezuelano que foi o cara que participou do assassinato do presidente do Haiti. Como é que se deu essas ligações internacionais a partir do Haiti? Então, o interessante da missão do Haiti é que ela tem dois vieses, né? Assim, um que é mais ideológico, né? Ideológico é uma palavra meio proibida, mas um que é mais o que passa, né, para fora, como justificativa do Brasil participar da missão, que era um possível assento do Brasil na ONU, né? Uma cooperação Sul-Sul, que, né, fortaleceria os laços daqui no Sul e tudo. E tem uma justificativa que é um pouco mais real, mas que não sai muito, que é esse um toma lá da cá, na época, né, que era o primeiro governo Lula, entre o Bush e o Lula. E era como se... E o Lula também precisava de um pouco, né, era o primeiro governo de esquerda eleito, né, assim, então também precisava um pouco dessa negociação com os militares. E aí, o que aconteceu é que, bom, os Estados Unidos já estava muito ocupado com o Iraque, né, e toda a Afeganistão, tudo que eles têm, estão muito ocupados, e aí tinha essa questão do Haiti. Então foi um meio, olha, gente, vamos fazer essa cooperação Sul-Sul aqui, o Brasil comanda, e olha o que vocês podem ganhar, né? É um capital político, um capital geopolítico regional que é muito grande, né? E também para o Brasil, né? Seria até interessante no sentido de infraestrutura, porque você chega num país destruído, você vai vender coisas, né? Então, a Embraer, na época, estava vendendo né, para Honduras, para Nicarágua, né? A Odebrecht já tinha contratos com Cuba, com a Venezuela, aí poderia abrir mais com o Haiti. Então, não são só empresas também internacionais, mas também as nacionais que poderiam expandir, né, a sua atuação. Sobre a coisa do Braga Neto, é curioso, porque a empresa, né, que... bom, ele foi investigado por essa coisa dos coletes, e aí chegou a gente descobrir agora dele conspirando para matar o presidente. E o interessante é que essa mesma empresa já estava envolvida com o assassinato do Jovenel Moïse, em 2021, no Haiti. Então, acho que matar presidente não é uma coisa tão desconhecida para ele, né? Que loucura, que loucura. A ONU... O Braga Neto não fez parte da MINUSTAH. Como é que é? O Braga Neto, não, assim, ele não fez parte diretamente da MINUSTAH, isso foi depois, né? Tá. Quando você vai na ONU, qual que era o sentimento da ONU a posteriori em relação a essa missão? Um sucesso. Sucesso? Um sucesso. Não, eram negros aí, negro não é gente, pode matar à vontade. Pode matar, mas é curioso isso, porque, do ponto de vista, o que eu falo muito na minha tese é que a ONU ela tenta construir uma paisagem institucional, onde ela coloca a sua operação de paz, né? Porque eles querem construir uma democracia liberal, né? Num país que está sem governo, num país ou que está numa ditadura, enfim, né? Então eles vão tentar implantar uma democracia no modelo ocidental liberal, né? E isso vai ser feito com a tutela da ONU, que vai ajudar a criar o sistema judiciário do país, a reestruturar o sistema legislativo do país, né? Tanto que os militares eles se orgulham muito em uns vídeos, se procurar no YouTube tem, né? Deles participando da eleição do Haiti, então tem, né, os brasileiros participando da eleição no Haiti, fazendo a segurança de urnas, não sei o quê, tudo isso. E aí
a coisa da ONU é como que transforma o documento, né, numa realidade, né? Então, é planejar, executar, avaliar, replanejar, reexecutar, reavaliar. Então, é um ciclo, né? Quando eu perguntava para eles sobre esses efeitos colaterais, né? Sobre a opinião pública haitiana, a resposta era, bom, a gente sabe que tem críticas, a gente entende as críticas, absolutamente, mas a gente não pode parar por causa de efeitos colaterais. Então, a gente vai tentar lidar com isso. Então, por exemplo, criaram uma divisão para investigar os crimes de estupro, para dar apoio às mulheres que foram estupradas e que estão com filhos, né, os chamados filhos da MINUSTAH. Então, eles vão tentando remediar, né? Mas, do ponto de vista institucional da ONU, a missão foi um sucesso. Os militares brasileiros atuaram muito bem, eles voltaram com condecorações, né, sempre muito elogiados. O Santos Cruz, depois, ele participou de vários painéis da ONU, foi para outras missões, né? Tem até um relatório que chama Report, Santos Cruz Report, assim, que ele fez, eu acho que é do Congo, se não me engano. Então, assim, isso também serviu, essa narrativa de sucesso da ONU também serviu para capitalizar, né, esses militares brasileiros como os mais capacitados, né, os que podem ajudar a criar um Estado-nação, né, que já combina muito. Pode falar. E qual que é a consequência disso? O Haiti virou um país institucionalizado? Não, não. Inclusive, tem uns levantamentos que dizem que tem mais armas agora no Haiti do que em 2004, quando começou a missão, né? Não, se trata muito de saber lidar com os dados, né? Saber quais dados divulgar e quais dados obliterar em certas ocasiões. Bom, vai começar. Bom, ia começar agora, não sei com a questão de Israel, mas uma nova missão na ONU, né, que enfim, vai ser comandada pelo Quênia, talvez o Brasil possa participar. Mas depois da MINUSTAH, teve a MINUJUST, né, que era justamente para restabelecer o sistema de justiça. Aí já não tinha o braço militar, porque, teoricamente, eles já tinham estabilizado esse ambiente hostil dos bandidos, né, e tal, desses confrontos de gangues, né, do Haiti. Então, teve a MINUJUST para refazer o sistema judiciário legislativo, né, do Haiti. Teve eleições, né, até que tiveram 2 eleições bem-sucedidas, teoricamente bem-sucedidas, com os resultados muito questionáveis, até parte da população questiona, né, ou a própria eleição de Jovenel Moïse, em 2016. E aí o que aconteceu foi que em 2019, 2020, bateu a pandemia, o Jovenel Moïse se aproveitou disso para continuar no poder, e aí ele foi morto em 2021. E desde então, a Haiti está sem presidente, né? O primeiro-ministro, porque, né, lá, primeiro-ministro, o Ariel Henry, ele foi obrigado a renunciar recentemente também. Então, não é exatamente um país institucionalizado, mas também não dá para dizer que está completamente sem governo. Bom, dá para dizer. Mas, assim, não é um país estabilizado, com certeza. Né? Tá. Mas essa questão do que eu falo da paisagem estatizada, ela é interessante para os militares, porque não tem nada, porque os militares eles carregam consigo essa missão civilizadora, né? Eles tentam fazer tudo à sua imagem e semelhança, e eles que têm a melhor organização, eles que estão os mais metódicos, eles que têm a melhor logística, o melhor entendimento do terreno, né? Então, eles se sentem muito no direito desde sempre no Brasil, a gente não precisa, né, remontar até a proclamação da República, mas é isso, é fazer uma nação. Então, isso corroborou muito bem, né, com esse espírito militar brasileiro, para depois poder, inclusive, também replicar em coisas da GLO e participar ativamente, né, do governo Bolsonaro, fazendo parte
dessa tentativa de novo Brasil, assim, né, de criar essa coisa aqui também. E baseado nessa narrativa de sucesso, né, do Haiti.